Gálatas 1, versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 8. Nesta manhã. Vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus Pai, Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito, anátema. Amém. Vamos orar, queridos. Pedir a misericórdia de Deus sobre nós esta manhã. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Esta é a Tua palavra, a força mais poderosa deste universo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Fale conosco. Alimenta a nossa alma, o nosso interior. Nós precisamos tanto de Ti. Nós, ó Deus, precisamos ser reformados todos os dias. E aqui estamos, ó Deus, submissos ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nos dar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja reformada é reformada e ela está sempre se reformando. Essa verdade foi dita na época da Reforma, por um teólogo holandês. Ele disse que a igreja é reformada e ela está sempre se reformando. E o que faz um reformador? Será que ele introduz algo novo na igreja? Ele descobre algo que nunca ninguém descobriu? Será que ele entende de que a igreja está passando por uma crise e aí ele vai para um seminário, um curso, um congresso e descobre algo? Eureka! Encontrei algo para mover a igreja, algo para fazer com que a igreja seja relevante neste século em que nós estamos vivendo. Será que é isso o que faz um reformador? Não. Não é isso. Um reformador não descobre uma nova bênção, uma nova revelação, uma nova ideia sobre a igreja. Não é isto o papel de um reformador. Um reformador simplesmente descobre o que havia sido esquecido. Na verdade, um reformador é um desbravador que encontra um tesouro há muito estava escondido. E este tesouro
é o Evangelho de Jesus Cristo. Há muita caricatura nas igrejas evangélicas sobre a reforma, e hoje eu não posso falar sobre elas. Na quinta-feira nós vamos estudar sobre isso. De que na Idade Média não havia Bíblias, não havia estudo das Escrituras. Não, havia, e havia muita Bíblia. Havia muito estudo das Escrituras, mas em meio a tanta Bíblia, em meio a tantos estudos bíblicos, em meio a tantos congressos, em meio a tantos eventos que havia, não havia o principal que foi descoberto pelos reformadores, o Evangelho de Jesus Cristo. E esta é uma síntese da reforma. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox. Esses homens não descobriram nada novo. Mas eles voltaram ao primeiro século. Eles simplesmente voltaram ao início de tudo. Porque é este o papel da igreja. O papel da igreja não é inventar novos métodos para a igreja. Nós estamos no século 21, mundo da internet, da inteligência artificial, então nós precisamos montar uma nova igreja para este novo tempo. Não! Nós podemos sim ter tecnologias para acompanhar, e vocês sabem o quanto nós precisamos delas. Mas a mensagem e o método é o mesmo, porque o coração do homem é o mesmo. O problema do homem é o mesmo. O problema do homem qual é? O problema do homem é o pecado. Uma igreja pode funcionar sem o Evangelho. É isso que você precisa entender nesta manhã. Uma pessoa pode se dizer cristã sem o Evangelho. E eu vou dizer para vocês, se você for a um grande auditório ou evangélico no Brasil e selecionar 50 pessoas e perguntar individualmente para cada uma delas o que é o Evangelho, você vai ter respostas díspares. Outras nem saberão responder. Porque é possível que uma igreja funcione sem o Evangelho, sem aquilo que Lutero falou que é o grande tesouro da igreja. O grande tesouro da igreja, Lutero diz, é o santíssimo o Evangelho da glória e da graça do Senhor Jesus Cristo. O Lutero disse que o tesouro da igreja não é os templos suntuosos. Não são as pessoas importantes que frequentam esta igreja. Não são até mesmo os méritos dos santos do passado. Eu fico imaginando se o Lutero hoje estivesse aqui e olhasse as celebridades gospel. Não, nós estudamos isso na semana passada. A igreja construiu uma ideia de culto aos santos. Isso foi uma construção. E passaram-se a idolatrar homens, mulheres. Eu fico imaginando Lutero vendo a venda de objetos como se tem hoje. Camiseta gospel. Rosa ungida, água do Rio Jordão. É possível que uma igreja viva sem o Evangelho. É possível que uma igreja perca o seu Evangelho. No século I, a igreja da Galácia, anos depois da sua fundação, estava sendo tentada a abandonar o Evangelho.
Foi isso que Paulo diz. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou surpreso. Tão rápido, tão instantâneo. Vocês estão passando da graça de Cristo para outro evangelho de uma forma tão instantânea. E o que é abandonar o evangelho? É muito simples. É simplesmente você adicionar outras coisas ao evangelho. Abandonar o evangelho não é você virar as costas para Jesus e abraçar o diabo na esquina. Mas é simplesmente você acrescentar algo ao evangelho de Cristo. Na Galácia, chegaram alguns homens de Jerusalém e disseram: vocês creem em Jesus Cristo? E eles disseram: cremos. Mas vocês creem apenas em Jesus Cristo? Sim, vocês estão errados. Vocês precisam confiar em vocês mesmos. Vocês precisam ser circuncidados. Porque se vocês não forem circuncidados de acordo com a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Crer apenas em Jesus Cristo não é o suficiente para a salvação. Vocês precisam crer no potencial de vocês. Vocês precisam crer na força interior de vocês. Vocês precisam olhar no espelho todos os dias pela manhã e dizer: eu posso, eu consigo, eu tenho condições. Apenas Jesus não. No século XVI, a igreja adicionou o purgatório. O que era o purgatório? Era um lugar que as pessoas iam. Um exemplo, se você morre e você não é muito boa para ir para o céu, e não ruim demais também para ir para o inferno, sabe, aqueles crentes assim, classe média, não é nem rico e nem miserável, é classe média. Vá para o purgatório, então você vai purgar os seus pecados lá. E isto gerou dinheiro demais para a igreja. Porque começou-se a desenvolver ordens para rezar missas, para fazer longas orações, para resgatar as pessoas do purgatório. A reforma explode por causa disto, porque o Papa queria construir a igreja de São Pedro em Roma, queria construir o Vaticano, e o dinheiro ia sair de onde? As indulgências. Mérito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você nunca vai encontrar a palavra mérito na Bíblia. É uma palavra do mundo corporativo, não do Evangelho. Você nunca vai encontrar superação pessoal na Bíblia. Os cristãos não têm histórias de superação pessoal. Eu consegui. Graça. Deus me deu graça. Eu não posso explicar o que Ele deu a mim. Eu consegui vencer o vício. Eu consegui vencer o pecado. Eu consegui estudar. Eu consegui trabalhar. Tudo que eu conquistei, graça. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Portanto, um reformador é aquele que, em meio a tanta coisa que existe na igreja, e queridos, eu acho que é redundante falar. É alguém que descobre o Evangelho. E nós precisamos sempre ouvir o Evangelho. Sempre, 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 sempre. Pois nós corremos o risco de, imperceptivelmente, nos esquecermos do Evangelho. Abandonarmos o Evangelho. E nesta manhã,
quero falar com vocês sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Tyndale, que foi um pré-reformador inglês, William Tyndale, ele diz que o Evangelho é uma notícia alegre. O Evangelho é uma notícia bela. O Evangelho é tão glorioso que ele pode fazer com que os homens queiram dançar de alegria. A alegria é a marca do Evangelho. O Lutero diz que o Evangelho é o grande tesouro da igreja. E com base no versículo 3 e no versículo 5, 4 e 5, eu quero falar com vocês sobre o Evangelho nesta manhã. Em primeiro lugar, o Evangelho fala do alto sacrifício vicário, voluntário de Jesus Cristo. Olha o que o Paulo diz. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. A primeira coisa que o Evangelho fala é da entrega voluntária de Jesus Cristo por nós. Em Efésios 5:25, Paulo diz que ele a si mesmo se entregou. Em Tito 2:14, Paulo diz que assim mesmo ele se deu a Deus por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a sua vida livremente. Ele disse: eu dou a minha vida. Ele não foi uma vítima. Ele não foi para a cruz como resultado cruel de um destino. E tampouco ele foi para a cruz porque ele foi incapaz de impor a sua vontade aos homens. A cruz não foi um acidente. A cruz não pegou Jesus Cristo de surpresa. A cruz não foi porque Jesus foi um mártir e foi uma vítima profunda do sistema romano ou do sistema judaico. Jesus Cristo foi à cruz porque ele se entregou por nós. Jesus Cristo foi à cruz porque ele se declarou o bom pastor. E ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou a si mesmo. Essa é a primeira coisa, a entrega voluntária de Jesus. No Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E se entregou. No Evangelho de João, desde o seu início, você vê os homens conspirando para matar Jesus. E o Evangelho diz o seguinte: ainda não era chegada a sua hora. Mas naquela semana, mais especificamente na quinta-feira, a hora de Jesus chegou. E como um cordeiro mudo, ele se entregou para ir ao matadouro. Voluntariamente, ele se entregou por nós. Ao longo dos anos, politizaram o Evangelho. Disseram que Jesus era um revolucionário que enfrentou o Império Romano e, incapaz de vencê-lo, morreu crucificado. Mentira do diabo. Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus e o seu reino veio através da sua morte voluntária. Essa é a primeira coisa que Paulo diz. Vocês não podem abandonar o Evangelho, porque o Evangelho é a história de um rei que se entrega por nós voluntariamente. A segunda coisa, a morte de Cristo tem um propósito. Paulo diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados.
A morte de Cristo é diferente de todas as outras. Eu irei morrer se Jesus não voltar. Você vai morrer. Havia milhões de mortos crucificados no Império Romano. O Império Romano crucificava pessoas quase todos os dias. Mas o que faz de Jesus diferente? E é isto que a sua cruz é gloriosa. Porque ela é uma morte ultrajante, imoral. Porque ali estava um homem que não merecia morrer. Ali estava um homem que não violou em 1 milímetro a lei de Deus. Ali estava um homem que nunca desejou uma mulher que não fosse sua. Ali estava um homem que nunca mentiu. Ali estava um homem que nunca foi falso, que nunca foi hipócrita. Ali estava um homem amoroso. Ali estava um homem submisso. Ali estava um homem que amou a Deus e amou a humanidade. Mas ele morreu e a sua morte foi substitutiva pelos nossos pecados. A crítica do Lutero para a igreja do seu tempo foi de que a igreja não tinha a ideia da profundidade dos pecados. Eu quero que você nesta manhã saiba disto. Pecado é uma coisa terrível. A causa da infelicidade humana é o pecado. E o remédio para o pecado não são as nossas boas obras, a nossa própria justiça. Mas para erradicar o problema do pecado, se fez necessário a morte do Filho de Deus. Jesus Cristo pegou os nossos pecados, colocou sobre os seus ombros e subiu o monte, carregando aquele fardo terrível. E na cruz do Calvário, ele gritou: está consumado, está consumado. O preço foi pago. Não há mais o que fazer, não há o que adicionar. Está pago. A justiça de Deus foi aplacada. Deus pode, a partir da cruz de Cristo, ser justo e ser amoroso ao mesmo tempo. A Bíblia diz que na cruz a justiça e a paz se beijam. A justiça, porque nós estamos diante de um Deus santo que não vai tolerar 1 milímetro de pecado contra a sua santidade. E o beijo de um Deus de amor, que em vez de cobrar de nós pelos nossos pecados, cobra em si mesmo, cobra no seu próprio Filho. É isto que faz a cruz de Cristo algo tão glorioso. Agora, esse texto também vai mostrar os efeitos da morte de Cristo. Versículo de número 4, para nos livrar deste mundo perverso. Ei, mundo! Ei, mundo! Jesus Cristo não morre apenas para tirar os nossos pecados, mas para nos arrancar, nos emancipar deste mundo mau. O Evangelho é uma mensagem de resgate. E é isso que talvez as pessoas não gostam muito de ouvi-lo, porque fala que elas estão perdidas. Falam de que elas estão desesperadas. Falam de que elas não precisam de um auto-melhoramento. Falam de que elas não precisam de um livro com 10 regras para que elas alcancem um sucesso. O Evangelho diz que você está se afogando no meio do oceano. E não é sábio dar a alguém que está se afogando um manual de ética com 613 mandamentos sobre como se salvar no meio do oceano.
Mas o Evangelho é a mensagem que diz que Jesus Cristo deixou o seu porto seguro nos céus e desceu até o profundo do oceano para resgatar a sua vida e te levar de novo para o Pai. É sobre isto o Evangelho de Jesus Cristo. Para nos livrar deste mundo, a nova era invadiu esta era perversa. E a partir de agora você não precisa mais viver como você vivia anteriormente no mundo. Porque a cruz de Cristo irrompeu sobre a sua vida. Agora, Paulo vai falar também da origem deste Evangelho. E do fim do Evangelho. Olha só, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele começou no versículo 1 dizendo, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Agora ele diz que este Evangelho é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O Evangelho começa com Deus, termina com Deus. Ei, gente boa, não tem nenhum verbo aqui dizendo o que você tem que fazer, ou o que você fez. Está mostrando a ação de Deus desde a eternidade. Não é sobre nós. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, na eternidade, elegeu um povo. Deus Filho veio na história morrer por este povo. E o Deus Espírito Santo aplica a obra do Deus Pai e do Deus Filho no coração deste povo que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Tudo começa e termina com Deus. John Piper diz que na entrada de uma igreja reformada está a seguinte frase: Deus não existe por causa do homem, mas o homem existe por causa de Deus. Tudo começa com Ele, termina com Ele, e toda a glória é dele. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Eu mergulhei durante esses dias em ler o Lutero. E no final da vida, ele morreu na sua cidade de origem. Ele disse para um amigo: sabe o que me conforta e faz com que eu acredite que esta doutrina que nós pregamos é verdadeira? Porque nela não há nenhum milímetro de espaço para a glória do homem. A glória é toda de Deus. Você quer ver se uma igreja é verdadeira? Eu já estou entrando na aplicação da mensagem. Você quer ver se uma doutrina é verdadeira? A quem ela atribui glória? A Deus? Aos homens? Ao sistema teológico? Porque dele e por meio dele e para ele são
todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Agora, as bênçãos deste Evangelho. Como que este Evangelho abençoa a sua vida, a minha vida? Como? Paulo começa dizendo que a graça e a paz estejam com vocês. As bênçãos do Evangelho. Guarde. Tem pessoas que não sabem disso. Graça. Aliás, a graça é a palavra central do Evangelho. Graça. O que é graça? Favor imerecido. Lembra que eu disse? Não existe mérito na Bíblia. Graça. E o resultado desta graça? Paz. É a natureza da salvação. Paz é a reconciliação. A paz é decorrente da justiça de Deus em nós. Então nós estamos em paz com Deus em primeiro lugar. Deus não está mais contra nós, porque nós cremos no seu Filho. Fomos incluídos no seu pacto, na sua aliança. Os nossos pecados foram varridos na memória da justiça eterna de Deus. Então nós temos paz com Deus. E o apóstolo Paulo diz que nós temos paz na vida. Porque nós estamos em paz com Deus. Se vierem tribulações contra nós, se vierem desemprego, se vier um noticiário ruim, se você receber um diagnóstico ruim, você está em paz. Paz com o seu próximo. Você foi reconciliado com Deus. E agora você é um agente de reconciliação. Por onde você anda, você fala graça e paz. Porque você recebeu de graça e de graça você dá. E a graça é a justiça passiva. Eu já disse para vocês que uma pessoa não pode passar desta vida, como diz o famoso pregador brasileiro, sem ler alguns livros. E eu penso, ontem eu falei para o Renato aqui na oração, que todo cristão deveria ler o comentário do Lutero à Epístola dos Gálatas. Ele disse que escreveu esse livro. Aliás, são preleções dele, e que os seus alunos transcreveram, depois entregaram para ele. Ele disse, pode publicar. Mas ele disse que escreveu, pregou, ensinou, com um propósito, aliviar a consciência pesada das pessoas, trazer paz e conforto e alegria aos que estão atribulados, arrancar a culpa do coração daqueles que entenderam que os seus pecados foram muitos e que Deus talvez não seja capaz de perdoá-los. E ele diz, quem não estiver nessa condição, o Evangelho não vai fazer nenhum sentido. Porque o Evangelho é sobre esta graça, esta justiça passiva. E hoje de manhã eu vi a chuva caindo e lembrei do Lutero, que ele fala, você não fez nada para provocar a chuva, mas ela caiu dos céus, está abençoando a sua vida. Esta graça é como a chuva que cai do céu. Você não fez nada para fazê-la cair. E Ele está sustentando você, está te abençoando. Porque o Evangelho é sobre Deus, abençoando um povo rebelde que não merece ser abençoado, que às vezes não quer ser abençoado, mas este Deus é gracioso, bom, amoroso, e tudo que Ele nos dá é graça, graça, graça.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tempo acabou. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Existem forças que você não enxerga, que diuturnamente conspira contra você para te levar para longe do Evangelho. Vigie. Aliás, o Renato leu o texto da Bíblia ontem aqui. Vigie. O Evangelho é o grande tesouro da igreja. E Satanás tenta roubar esse tesouro de você. Vigie. Vigie. Porque não existe outro evangelho. Pode ser que existam outras religiões, outros líderes religiosos, mas evangelho, boa notícia, de que Deus reconciliou os pecadores consigo mesmo através do sacrifício do seu Filho na cruz, só existe um. A segunda coisa, talvez você tenha se preocupado tanto essa semana com a sua vida financeira. As contas que você tem para pagar agora viram dia primeiro, ai Jesus, para todo mundo. O aluguel venceu da igreja aqui, dia primeiro. Você acha que eu fico como? E é legítimo se preocupar. É legítimo você se preocupar se você cresceu alguns centímetros nesses últimos meses, na sua cintura. Hoje eu vejo que é legítimo se preocupar com isso. Antigamente eu não estava nem aí. Quando a gente vê o quanto é difícil diminuir 1 milímetro, a gente se preocupa. Talvez você tenha se preocupado com a troca de um móvel novo na tua casa, de um equipamento novo, de uma nova viagem, da chegada de um bebê. É legítima. Mas a coisa mais importante é Gálatas. Gálatas 1. A coisa mais importante da sua vida, eu posso te afirmar, é isto. Sabe por quê? Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Maldito. Desviar-se do evangelho não é pegar uma mensagem legal e mais agradável para se ouvir no domingo de manhã. Desviar-se do verdadeiro evangelho é abraçar a maldição. E o problema é que nós deixamos de falar da maldição. Não há outro evangelho. Outros estão envolvidos em maldição. É sobre isto eu queria falar para vocês esta manhã. Amém? Quais são os 5 solas da reforma? Somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus
toda a glória. É isto. As crianças estão preparando uma música para cantar aqui nos próximos domingos. E é sobre isso. A mensagem da reforma. Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Deus, glória. Que Deus te abençoe. Pai, nós estamos aqui, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Que o Evangelho nunca saia do radar dos nossos corações, Senhor. Que o Evangelho nunca, nunca, nunca saia de perto de nós. Reforme a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da Bíblia. Reforme a tua igreja, Senhor. Reforme a tua igreja. Reforme a tua igreja. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Não morrerei, antes viverei.